Oi pessoal, tudo bem? Estamos aqui de volta e vocês estão vendo por enquanto aí Pronto, agora tudo bom? Estamos aqui para a aula desta semana, uma aula mais leve, mais suave. Nós vamos desenvolver mais de um assunto. A outra aula foi muito densa, muito pesada, muitos exercícios e na verdade alguns alunos reclamaram também do tempo, alertaram sobre o tempo, quer dizer, foi quase 3 horas de aula, é uma coisa que cansa um pouco. A finalidade maior era você assistir mais de uma vez, mas mesmo assim cansa, então a gente entende isso, compreende isso. Alguns alunos mandando mensagens já alertando sobre a carga de exercícios que estão recebendo, não só de química, mas de todas as matérias, que está ficando assim muito difícil de ficar em dia, quer dizer, um período que não tem a aula presencial e mesmo assim você está, vamos imaginar, um sufoco para poder ficar em dia. Então vamos com calma, vamos alertar todos para isso, para que a gente tenha um cronograma bom para que você possa desenvolver. Quando a gente voltar, tudo isso vai ser esclarecido, tá certo? Na minha opinião, não está tão longe da volta. Eu acho que na próxima semana a curva atinge o ápice do que teria que existir e depois ela tende a cair. Então a minha esperança é que ainda em maio a gente tenha um retorno às aulas. Claro, retorno com segurança. Não vai adiantar voltar e ser bem pior. Estava vendo agora as notícias, Blumenau, Santa Catarina e outras cidades do estado abriram shoppings e o número de casos do corona aumentou muito. Então não tem sentido abrir e voltar depois, tem que ser uma coisa com consciência, ok? Isso vocês têm, a gente tem, mas não se preocupe, quando a gente voltar vocês vão ter orientações. Eu já estou estudando, planejando toda forma de você estudar rendendo mais, para que esses meses que nos faltam até a prova, você tenha um rendimento maior, tá certo? Isso tudo está sendo imaginado e pensado. Não pense que a gente não fica preocupado com o que está acontecendo, fica muito preocupado e o foco principal é vocês. Bem, na última aula a gente tentou dar uma aula no quadro, não foi uma coisa boa, o quadro muito pequeno, tá certo? Então algumas coisas não ficaram legal e também o tempo de aula, mas o assunto foi importante, esclarecer sobre essa parte de cálculo, essa parte de massas e mol. Eu queria que vocês tentassem fazer as baterias todas. Hoje a nossa aula vai se dividir em duas partes. A primeira parte a gente vai ter exatamente a conclusão daquela bateria de questões que nós deixamos na última aula. Então faltam 5 questões para a gente terminar a primeira bateria e a gente vai ver com vocês. É muito importante esse exercício, principalmente estando registrado nas aulas, porque você vai refazer, vai tentar e a partir daí, se não conseguir, você vai até o vídeo e você esclarece como se faz, ok? Teve umas vírgulazinhas, potências que a gente não modificou, mas isso aí você altera, você faz e chega até o ponto comum, ok? Essa é a primeira parte. Na segunda parte, vocês vão ter o assunto mais importante de atomística, que é ligações químicas. Então, se você perguntar, atomística, vamos dividir. Essa divisão é uma divisão já de muito tempo, não é uma divisão de agora, mas é uma divisão que nos ajuda. Então, se você perguntar, e atomística? Estrutura atômica, tabela periódica, ligações químicas e oxirredução. O que é que sempre caiu e sempre cai no Enem? Resposta simples, ligações químicas. Ok? Então você tem que estar muito bom em ligações. E ligações não é um assunto curto, entendeu? É porque ele tem as nuances, tem as geometrias, tem as forças, as interações,
ok? Então a gente tem que ir com calma, a gente começa hoje. Esse tipo de aula, com 2 assuntos, claro, mantendo-se um tempo necessário a isso, eu acho muito bom. Porque a mente do aluno vai ficando diferente. Chega um ponto que você já estudou, você já sabe. O que é que você tem que alterar? Tem que tornar mais ágil. É a sua mente. Como receber a informação? Como elaborar essa informação? Ok? Bem, o quadro era muito pequeno, não deu muito certo, mas o professor Mitchell gentilmente nos cedeu um quadro, veio aqui trazer só um quadro grande, tá certo? Bem maior do que esse aí. Então, na próxima aula, nas próximas aulas, quando a gente for usar o quadro, você vai ver que esse quadro é bem melhor e vai ficar bem mais eficiente, ok? Então, queria agradecer ao professor Mitchell e queria que a gente fizesse um coro para agradecer a ele, tá certo? Eu conto até 3 e a gente diz, obrigado, Mitchell, tá bom? Ele não sabe. Então, vamos lá? 1, 2, 3. Obrigado, Mitchell! Ok, quando vocês forem assistir a aula dele, eu acho que é ao vivo, aí vocês fazem esse corinho, tá bom? Bem, vamos lá, vamos voltar para a nossa aula. Nós temos aqui vamos analisar aqui, calma, viu? Bem, nós temos a nossa primeira aula, que é a resolução das páginas 52 e 53, que foi exatamente aquelas 5 questões que nos faltou, que a gente tem que avaliar bem para analisar o que é que tem que considerar e como fazer com essas questões. Então, vamos ler. A primeira questão diz, a 6ª questão: em momentos de estresse, as glândulas suprarrenais secretam o hormônio adrenalina, que, a partir da aceleração dos batimentos cardíacos, do aumento da pressão arterial e da contração ou relaxamento de músculos, prepara o organismo para a fuga ou para a defesa. Então, note que o nosso organismo é uma verdadeira máquina de se defender, tá certo? Você sabe que até o coronavírus, às vezes a defesa é tão grande que prejudica a pessoa, mas existe, o corpo sabe se defender. Bem, vamos lá. A questão fala de adrenalina, fala de algumas coisas importantes. Essa é a fórmula da adrenalina. Mas quando você vai para a pergunta, é bom que você olhe e você nota que é um composto com o radical principal sendo aromático, que é o anaromático, tem hidroxilas. Essas hidroxilas vão garantir uma solubilidade em água. Tem o nitrogênio, que também sinaliza a solubilidade em água, porque quando o hidrogênio estiver ligado ao oxigênio ou ao nitrogênio, há uma tendência de formar ligações de hidrogênio, é o que se chamava antigamente de pontes de hidrogênio, tá certo? Então a pergunta é a seguinte: qual o número de átomos? Qual a fórmula? Porque a pergunta diz, qual é o valor da massa desse composto? Então, para saber a massa, a gente tem que saber quantos carbonos, quantos hidrogênios, quantos oxigênios e quantos nitrogênios. Então, notem que é uma questão aparentemente difícil, estranha, mas na verdade não tem nada de estranho. É só você pegar essa fórmula e transformar essa fórmula em massa. Qual a massa que você tem da fórmula? Então a gente conta aí, note aí o C9. 9, se você contar, são 9 setas azuis. Essas setas azuis estão encontrando o carbono. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Aqui onde essa seta perto do nitrogênio está, na verdade são um carbono ligado a 2 hidrogênios e ao nitrogênio, e ali outro carbono. Então são 9, 6, 7, 8, 9. 9 carbonos na fórmula da adrenalina. Vamos passar. Hidrogênios, está indicando em vermelho. Então eu tenho aí, enfatizei os hidrogênios, para você perceber, quando a gente escreve uma fórmula cíclica, ou mesmo linear, o que você tem aí não se representa os hidrogênios. A gente já está admitindo que cada vértice
é formado por um carbono. E como é que você sabe o número de hidrogênios? O que falta para 4. Não esqueçam a tendência do carbono ser tetravalente. Então tem aqui, ó, contando, olha as setas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 setas, porque tem 3 do lado direito aí, tem 3, ó, 4, 5, 6, 7. Fora isso, quais os outros hidrogênios? Ó, vamos contando da esquerda para a direita, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Então até agora a fórmula tem 9 carbonos e 13 hidrogênios. É uma prática para que você entenda, compreenda a relação que existe com o hidrogênio, ok? Tudo bem, vamos lá. Oxigênio tem quantos? 3, que são exatamente os oxigênios que formam as hidroxilas. Essas hidroxilas muito importantes em compostos orgânicos. Se tem muitas hidroxilas, substância hidrossolúvel, se dissolve em água. Se tem poucas hidroxilas e mais carbonos, ela se dissolve pouco em água ou quase nada em água, aí se dissolve nos óleos ou gorduras, são chamadas as substâncias lipossolúveis. Então contamos aí 3 oxigênios. Vamos adiante. Nitrogênio, só 1. Então qual foi a fórmula final? 9 carbonos, 3 hidrogênios, 3 oxigênios e 1 nitrogênio. Mas o que é que ele pede? Ele pede essa massa. Então vamos fazer a massa. Como é que se faz a massa? Multiplicando o índice pela massa. Uma coisa muito simples, muito boba, mas não esqueçam que esse simples e bobo é o que, na verdade, forma a sua base para acertar as coisas mais difíceis. Então eu tenho 9 carbonos, cada carbono 12, 9 vezes 12, 3 hidrogênios vezes 1, que é a massa do hidrogênio, 3 oxigênios vezes 16 e 1 nitrogênio vezes 14, ok? Massa, 108 referente ao carbono, 13 referente aos hidrogênios, 48 referente aos oxigênios e 14 referente ao nitrogênio, totalizando 183 gramas. Então isso aí está na letra D. Então observem, essa questão número 6, a gente tem como resposta a letra D, ok? Copiem direitinho, claro que fica no vídeo, você pode ver mais de uma vez sem problema nenhum. Bem, vamos voltar um pouquinho para a gente ir dando algumas orientações em relação a isso, né? Não esqueçam que você está vendo questões de massas. Não esqueça que você está vendo questões de mol. Eu falei para vocês, você deve sempre responder. Quando alguém lhe perguntar o que é mol, a sua resposta é rápida. Depende. Mol pode ser em quantidade, 6,02 vezes 10 a 23. Mol pode ser em massa, é a massa da substância em grama. Mol pode ser em volume na SNTP, que é 22,7. Ok? Número de moles, relação principalmente das massas, a massa dada pela massa molar. Mas agora você tem que ir se acostumando com uma coisa. O Enem ou qualquer outra prova, dificilmente ele pergunta alguma coisa direta. Ele deve perguntar alguma coisa indiretamente. Você vai ter que descobrir o que ele quer, mas a partir de outras informações. Ok? Aí você diz, e como é que a gente faz isso? Bem, aqui eu queria fazer um comentário aos alunos, em que a maior parte dos nossos alunos, eu acho que 90% dos nossos alunos, eles querem fazer medicina. E a medicina sempre se fundamentou nisso. Vai encontrar o que a pessoa tem indiretamente. Hoje em dia tem os exames mais sofisticados. Então você faz uma série de exames para, através desses exames, você ver a resposta. Mas quando um médico chega frente a um paciente e tem alguma indicação macroscópica, através dessa indicação, ele já é levado a descobrir, a dar o diagnóstico do que realmente ele tem. Você chega perto de uma pessoa, os olhos estão amarelados. Então isso é característica de algumas doenças,
característica de um segmento do corpo que pode levar a isso. Então isso é uma descoberta indireta. E se acostumem. Você vai fazer isso em mol, vai fazer isso em estequiometria, vai fazer em soluções, em equilíbrio, em pH. Então se acostumem. Duas coisas importantes que você tem que se acostumar, porque às vezes os alunos são muito imediatistas, certo? Que é aquilo pronto naquela hora. A vida está sendo assim, mas na ciência não é assim. Na ciência você tem que ter sequências. Então são duas coisas importantes que você tem que saber para o Enem. Você tem que saber para resolver as questões mais difíceis. Primeiro, a pergunta é indireta. Dificilmente é direta. Segundo, um problema não é um problema. São 2, 3, 4, 5 em 1. Então você tem que ter paciência para ir descobrindo as coisas em sequência. Ok? Isso é muito importante. Não esqueçam, você pode acertar todas as questões de química. Você pode, não é brincadeira, não é chute, não é assim, vontade apenas, não é especular, é técnica. Com a técnica, a sua nota aumenta muito. Não é só o estudo todos têm. O estudo você teve o ano passado. Quantas horas você estudou ano passado? Quantos dias você saía de casa? Tá certo? Passava o dia inteiro estudando. Quantas vezes você se reuniu com amigos ou se reuniu numa mesa de monitoria para tirar suas dúvidas? E às vezes a nota não aumentou. Então o estudo ele tem que existir. Estudo que você fez, você tem que repetir. Mas você tem que ter técnica. Sem técnica você não consegue. Ok? Bem, vamos lá. Chegamos nessa questão, vamos para a próxima. Olha a próxima questão. Ela diz assim: o ferro é um metal essencial para a vida, responsável pela formação de hemoglobina, da mioglobina e de certas enzimas. Apenas 8% do ferro ingerido são absorvidos e entram na corrente sanguínea. A dose diária que é recomendada é de cerca de 15 mg para adultos e de 30 mg para gestantes. Então a gestante precisa mais de ferro, exatamente pela o metabolismo que passa a alterar, algumas coisas assim que você sabe que a gestante tem. Café ou chá em grandes quantidades inibe a absorção de ferro. O ferro ajuda no crescimento, promove a resistência às doenças, evita a fadiga, a anemia e garante uma boa tonalidade à pele. Ok? Então, esses alimentos com ferro melhoram a sua pele. Supondo que uma colher de sopa de feijão, e feijão é assim, é o veículo, é o caminho, é o alimento barato, bom, gostoso, acho que todo mundo gosta, uma maioria, que tem um teor de ferro considerável, então é muito bom. Possua cerca de 4,4 vezes 10 a menos 5 mol de ferro. Uma gestante, para obter a quantidade diária de ferro recomendada, deverá ingerir. Bem, primeiro, ele deu duas informações, 15 mg e 30 mg. Mas lá no fim ele é específico. Ele quer saber para a gestante. Segundo, ele dá o número de moles de ferro. Mas eu venho dizendo a vocês que antes de fazer uma questão, antes de escolher qual questão que você tem que fazer, você dê uma olhada nas opções. Através das opções você já vai enxergando melhor o que é a questão, o que é que ela pede. Se você olha e identifica, isso em segundos, 4, 5, 6 segundos, você identifica através das opções. Então automaticamente você vai ficar mais fácil. Vejam. Olha as opções. 4 colheres de sopa de feijão, 6 colheres de sopa de feijão, 8 colheres de sopa de feijão. Ora, ele deu a informação que uma colher vale 4,4 vezes 10 a menos 5 mol. Então o que é que eu tenho que fazer?
eu tenho que pegar essa massa e transformar em mol. Como? Bem, primeira coisa, vamos para a resposta. Estamos falando de uma gestante. E a gestante tem que ingerir 30 miligramas e não 15. São duas informações, você escolhe uma de acordo com o texto. Bem, miligramas, mas ele pede número de moles. Mol não é dado em miligramas, é dado em grama. Esse é o padrão para mol em massa, grama. Como é que se transforma miligramas para grama? Divide por 1000. Então 30 miligramas corresponde a 30 vezes 10 a menos 3 gramas. Ok? Bem, vamos lá. Vamos encontrar essa massa, quanto vale em mol. 1 mol de ferro é 56 gramas. Como é que você sabe disso? Ele dá na questão. Se você tivesse em casa e não tivesse essa informação, você iria olhar uma tabela periódica. Mas você pode saber exatamente, através dessa tabela, saber como é que você faz. O mol é 56, ele deu aí. 1 mol é 56 gramas de ferro. Mas eu não tenho 56, eu tenho 30 vezes 10 a menos 3 gramas, que foi exatamente o 30 miligramas para gestante. Faça uma regra de 3 simples. 1 vezes 30 vezes 10 a menos 3 dividido por 56. Então isso dá 5,35 vezes 10 a menos 4 mol. Então vamos repetir para vocês, para você ver direitinho como é que ocorre. Deu uma massa, eu transformei essa massa em mol. Então você faz a pergunta, tem que transformar sempre em mol? Não. Tem que transformar no que ele deu, no que ele pede. Se ele falasse volume, um sistema gasoso na CNTP, então você poderia transformar em volume, ou poderia transformar em mol de volumes. Note que não é um assunto hermético, ele não é fechado, ele é aberto. E isso é bom, porque vai desenvolvendo a sua mente. Você vai entendendo por que é que tem que usar uma coisa e usar outra. Bem, os 30 miligramas eu transformei em mol, 5,35 vezes 10 a menos 4. Então vamos finalizar o exercício. Como? A informação do texto, tá certo? No texto ele diz que uma colher de feijão tem 4,4 vezes 10 a menos 5 mol. Quantas colheres tem 5,35 vezes 10 a menos 4 mol? E foi o número de moles que eu achei. Regra de 3 simples. 1 vezes 5,35 vezes 10 a menos 4, dividido por 4,4 vezes 10 a menos 5. Certo? Não, eu não, para poupar um pouquinho o espaço, eu não coloquei uma colher. Mas na verdade, o que é que eu faço? Corto mol com mol. O que sobrou é exatamente colheres. 1,2 vezes 10. Porque o 10 a menos 5, ele vai subir positivo. Então vai subir 10 à quinta. Ok? Tudo bem. 1,2 vezes 10 é quanto? 12 colheres. Então a resposta dessa questão é exatamente 12. Que corresponde à letra E. Então notem, é uma pergunta direta? Não, é uma pergunta indireta. Tive que transformar 30 miligramas em grama. Tive que transformar a massa em gramas de 30 miligramas em número de moles e associei com o número de colheres. Ok? É difícil? Não, de forma alguma. Mas também não é direto. Ok? Vamos lá. Vamos voltar um pouquinho para não cansar tanto e dizer que fiquem atentos a essas questões. A gente está corrigindo aqui, nós estamos imaginando que você já fez. Mas eu estou imaginando também que daqui para a próxima aula você vai fazer os 10 outras questões. Exatamente do Enem Plus. Aí você diz, esse Enem Plus é mais difícil. Por isso é que é Plus. Por isso é que é mais. É algo a mais. Certo? Aí você fala, e cai assim no Enem? Às vezes sim. Não caía. Mas mudou. 2012, mais ou menos, houve uma alteração
e o Enem passou a ser realmente um vestibular, e nesse vestibular a exigência. Então você tem que ficar atento a isso e tem que ter um bom número de acertos, né? Vocês sabem que principalmente na área de saúde, o que é que lhe dá as maiores notas? Redação e matemática. Mas você conhece pessoas que tiraram 960 em redação, 850 em matemática e mesmo assim não passaram. Então, a nota é um conjunto, vai depender de tudo, não é só... Claro que você tem que estudar muito redação e matemática para puxar cada vez mais a sua nota. Mas quando chega no dia de ciências, que é junto com matemática, você tem que puxar a nota também em ciências. Ok? Então vamos lá. Vamos para a questão de número 3. Ok? Vamos lá. Questão de número 3. Vamos ver aqui, peraí, viu? Chegamos, passamos. Fala em cubos. Cubo de alumínio, cubo de ouro. Aí ela diz assim: a seguir estão representados um cubo do metal alumínio e um cubo do metal ouro, ambos com um volume de 1 centímetro cúbico. Então o volume é o mesmo, ok? A 25 graus, a densidade do alumínio é 2,7 gramas por centímetro cúbico. E a do ouro, 18,9 gramas por centímetro cúbico. De acordo com essas informações e as massas atômicas encontradas na tabela periódica, pode afirmar que... Bem, mais uma vez a gente vai olhar as opções, mas antes de olhar as opções, tem um segredinho aí que eu quero que vocês observem. O 2,7 e o 18,9 é pelo mesmo volume, é para o mesmo volume, a densidade, ok? Então, independente do tamanho do cubo, um cubo poderia ser maior do que o outro, iria alterar a massa, tá certo? Proporcionalmente. Mas nesse caso, como é centímetro cúbico, a gente pode usar essa massa para fazer a nossa análise. Aí vamos lá com calma. Determinação do número de moles. Aí você diz, por que tem que determinar o número de moles? Quando a gente olha nas opções, a primeira pergunta é, o número de átomos é aproximadamente. Bem, ele pede quantidade. Quantidade é função do número de moles. Então fica mais fácil achar o número de moles, ok? Então vamos ver. Bloco, cubo, que representa o alumínio. Tá certo? Começar com... Como é que você vai avaliar esse tipo de questão? Bem, vamos ver. Você vai ter aí massa pela massa molar. Qual a massa? 2,7. De onde é que você tirou essa massa, Alexandre? Da densidade. Eu usei essa massa, é o quanto tem 1 centímetro cúbico. Aí você faz, e pode fazer assim? Pode, eu considero 1 centímetro cúbico para o alumínio, 1 centímetro cúbico para o ouro. Eu posso usar essa massa. Então, ao fazer a relação massa-mol, eu encontrei 0,1 mol para o alumínio. Vamos para o ouro, ok? Número de moles, massa pelo mol. Qual a massa? 18,9. Qual o mol? 197. 0,0959. Como eu disse a vocês que o normal é arredondar centésimos a partir de centésimos, que é a terceira casa, então a gente pode arredondar aí a partir da quarta casa, que é o 9. Então 0,0959 pode ser 0,1. Foi o que eu fiz aí. Tecnicamente falando, é como se eu arredondasse 959 para 100, que é um número muito próximo, pode ser feito. Então, qual o número de moles de átomos de alumínio? 0,1 mol. Qual o número de moles de átomos de ouro? 0,1 mol, aproximadamente. Então, o número de moles de átomos de um é igual ao número de moles de átomos do outro. Então, a resposta está na letra A. Alguém pode estar me perguntando, Alexandre, por que você está falando átomos? Por que não fala moléculas? Porque no metal a gente considera apenas o átomo.
Se fosse um ametal, por exemplo, N2, então para saber o número de átomos eu teria que fazer vezes 2. Vamos imaginar que essa questão não falasse em densidade, porque não é sólido. É certo? Ou falasse densidade dos gases, mas um fosse N2 e o outro fosse O3. Se eu quisesse saber a quantidade de átomos, quando eu encontrasse o número de moles, no N2 teria que fazer vezes 2. E no O3 teria que fazer vezes 3. Para encontrar o número de átomos, ok? Muito bom. Já estão chegando no ponto. E como vocês sabem muito bem, diariamente eu recebo muitas mensagens, muitas dúvidas. Tá certo? Passo um bom tempo com essas dúvidas. Podem mandar, eu acho muito bom, porque a gente vai vendo como o aluno vai desenvolvendo. Então ele começa a ter aquele jeito de fazer as questões e vai chegar no ponto determinado, ok? Então, vamos lá, voltar um pouquinho. É interessante isso. Sempre gosto de voltar para você não cansar com essa imagem, tá certo? E a minha imagem cansa, não, eu falo tão rápido assim que passa rápido, não cansa muito. Mas hoje você tem que anotar, você tem que pensar sempre nisso. Primeiro, a pergunta de um problema um pouco mais difícil, numérico, ele não é uma pergunta direta. Ele vai perguntar indiretamente. Segundo, para você fazer uma questão, você às vezes não tem que fazer uma questão, você tem que fazer 2 ou 3, ok? Para poder chegar no determinado ponto. Vá se acostumando com isso, que você vai começar a acertar essas questões de mol. E não esqueçam, uma boa forma de estudar é o quê? Repetir o que foi feito. Você pega um papel em branco, tenta fazer sem olhar a resolução. Por isso é que você precisa de um tempo maior. Por isso que essa semana eu não enviei a bateria de questões. Vocês sabem que eu enviei a bateria 1 com 50 questões, a bateria 2 com 50 questões, mas eu segurei um pouquinho a bateria 3. Por quê? Porque alguns não fizeram ainda e não estão tendo tempo para isso. Mas não esqueçam, na hora de estudar, olhem a questão que foi feita, tente fazer e olhe a resolução, ok? Bem, vamos lá. Voltando. Passando a questão. Questão número 9. Essa questão já fala em fórmulas. Mas você aprendeu a forma como determinar essas fórmulas, ok? Então não esqueçam, a gente tem fórmula mínima, fórmula molecular, fórmula centesimal. Centesimal em função das massas, a massa total sempre vale 100%, e o que você quer avaliar e você quer encontrar é o percentual do elemento. Quando ele der os percentuais ou as massas dadas, você pode achar a fórmula mínima. Mas nesse caso ele quer a fórmula molecular. Qual o caminho para você achar a fórmula molecular? Primeiro, achar a fórmula mínima. A partir da fórmula mínima, comparar a massa da fórmula mínima com a massa da fórmula molecular. E ver quantas vezes uma é a outra. Aí multiplica pela fórmula mínima. Mas tem um segredo. Quem não gosta de segredo, né? Mas tem um segredo. Qual é? Quando ele pedir qual a massa, qual a fórmula molecular, e ele der a massa, você pode fazer diretamente com os percentuais. Por quê? Essa massa que ele deu representa a massa total. A massa total sempre é 100%. Não esqueçam disso. E os outros percentuais você pode relacionar com os elementos. Então vamos lá, vamos passar aqui, já está a resposta, né? Mas a gente vai passar. Olha, ele deu os percentuais e deu a massa total. O que foi que eu fiz? 100% do composto tem, segundo os dados, 62,1% de carbono, 10,3% de hidrogênio,
e 27,5% de oxigênio. Isso é dado. Também foi dada a massa total, a massa da substância, que vale quanto? 58. Então 58 gramas é a massa total. Ora, como é que eu posso achar X? Se eu estou falando de massa, qual a massa de carbono? 12. 12 vezes X. Exatamente. Aí você fica pensando, por quê? De onde vem esse X? De onde vem o 12? 12 é a massa do carbono. X é o número de átomos de carbono. Por quê? Se eu tiver só um carbono, X é 1, a massa é 12. Se eu tiver 2 carbonos, para 1 mol vai ser quanto? 24 gramas. 2 vezes 12. E por aí vai. Hidrogênio, ele deu 10,3. Com a massa de hidrogênio 1 vezes quanto? Y. Oxigênio, com a massa do oxigênio 16 vezes W. Ok? Então observem bem. Eu posso achar diretamente X, Y e W. Uma outra coisa que eu vou dizer a vocês. Eu adoro essas regras de 3 em que está organizada tudo em uma regra de 3 só. Na verdade não é uma, são 3. Mas você organizando assim, você tem uma percepção muito maior. É melhor do que você fazendo uma, depois outra, isoladamente. Como é que a gente pode achar o X? Bem, regra de 3. 58 vezes 62,1 dividido por 100. Mas essa conta, quando você quiser achar o X está o quê? Multiplicando. Então o 12 está multiplicando, o X vai passar dividindo. Já o Y, como é que seria? Regra de 3, olha aí como é que se faz esse Xzinho. 58 vezes 10,3 dividido por 100 vezes 1. Porque 1 está multiplicando, passou dividindo. Como é que eu acho o W? 58 vezes 27,5 dividido por 100 vezes 16. Porque o 16, que é a massa do oxigênio, está multiplicando o W, passou dividindo. Eu sei que não precisaria dessa explicação toda, mas é uma coisa para você ficar e repetir. Vamos ver. Do jeito que eu disse a vocês, que a gente armou, tá certo? O X vai dar 3, o Y vai dar 6 e o W vai dar 1. Então, 3 é a massa, é o número de átomos de carbono, 6 o número de átomos de hidrogênio e 16, 1 oxigênio, 16 a massa, o número de átomos de oxigênio. Então, C3H6O. Essa é a fórmula molecular. Então, alguém pode dizer, por que não é a fórmula mínima? Porque, para encontrar essa fórmula, nós nos baseamos na massa molecular que ele deu, ou massa molar. Se você fizer 12 vezes 3, mais 6, mais 16, vai dar exatamente 58. Então, resposta letra E, para a questão de número 9. Ok? Olhem direitinho. Muito bom ir acertando, muito bom você chegar no dia da prova e não ter problema nenhum. O que vier você faz, soluções, reações orgânicas, isomeria, química ambiental. Então isso tudo a gente vai ver, isso tudo você vai ficar muito bem. Certo? Tem sempre esperança em relação a isso. Ok? Bem, essa é a questão de número 9. Ok? A questão de número 10 é uma questão que muita gente me perguntou. Muita gente, e eu respondi a muita gente. Então essa questão eu vou deixar para casa, mais uma vez, para vocês tentarem em casa e a gente fazer na próxima semana, já que a gente vai ter essa quantidade de exercícios. Ok? Aí veja bem, eu vou só dar uma dica a vocês. Vamos voltar aqui. Ok? Vamos voltar. E vamos começar a falar para vocês. Essa questão é uma questão que eu quero que vocês tentem, não quero fazer agora, certo? A gente fez apenas algumas questões, que foi a conclusão da anterior. Aí, o que é que vai acontecer? Essa questão é baseada no rótulo.
cai questões de rótulo de medicamento, água, bula de remédio. Então, rótulo é como se fosse uma sequência, ok? Então, você vai ver a sequência em relação a essa questão. Tudo bem, ótimo. Mas acontece que para você fazer isso, automaticamente, você tem que ignorar a maioria. Então, qual o segredo para fazer essa questão? É você focar no que ele pede. E o que ele está pedindo aí são informações sobre o NaF, fluoreto de sódio. Ok? Então esqueçam o restante e façam tudo baseado apenas no fluoreto de sódio. Ok? Bem, vamos lá. Vamos voltar aqui para vocês para ver como é que a gente faz o segmento. Está aqui na questão. Agora a gente vai ver, como eu disse a vocês, uma das partes mais importantes que existe na química e com certeza a mais importante de atomística, que é ligações químicas. Ok, vamos lá. Algumas pessoas estavam esperando que eu fizesse a questão de rótulo. É bom, tá certo, que você fique um pouco incomodado com isso, porque você vai tentar. Eu já resolvi para algumas pessoas, e você tentar de um jeito, de outro, não conseguir, então você manda mensagem para mim, ok, que a gente resolve, não tem problema, estou aqui. Esse vídeo é lançado geralmente no fim da tarde da terça-feira, mas a gente está sempre aqui esperando vocês, ok? Muito bem, vamos lá. Atomística, como eu falei para vocês, estrutura atômica, que são aqueles modelos de distribuição eletrônica, tabela periódica, que não cai sempre tabela, mas cai as consequências e o uso que você vai ter da tabela. Então veja, quando a gente estudou tabela, a gente necessitou falar de subníveis, de níveis, falar de distribuição eletrônica, e isso você viu no capítulo de estrutura atômica. Quando a gente parte para ligações, a gente precisa saber a localização do elemento. Então isso aí a gente vê em tabela. Então note a escada, tá certo? A escala. Primeiro a gente viu estrutura atômica com os números quânticos e também com toda a parte de níveis, subníveis, orbitais e spin, analisando forma, analisando tudo, a distribuição eletrônica. E agora a gente vai ver exatamente o uso em tabela. Em sala de aula, de vez em quando eu pergunto, esse elemento é de que família? Aí você já sabe, se terminar em S, família 1A ou 2A, se terminar em P, 3A ou 8A, a exceção é o hélio, que é um S2. Se terminar em D, da família B, 4F é um lantanídeo e 5F é um actinídeo. Ok? Como é que a gente vai ver isso em ligações? Estudem ligações. Ligações não pode ser visto em uma aula, não. Ligações são muitas aulas até a gente chegar a um ponto determinado. Então vamos com muita calma, você vai ter tempo para isso, tá certo? Veja, leia e pergunte. Pergunte, eu sempre respondo. Ah, mas você demora para responder. É porque geralmente eu estou respondendo outras pessoas. Geralmente a gente está fazendo um trabalho, mas sempre em prol de vocês. Eu acordo e passo o dia inteiro, até 11 horas, meia-noite, só vendo a necessidade do que o aluno tem. E a gente já está aprontando tudo para quando voltar, para ter esse estudo, esse reestudo eficiente, certo? Eu não vou deixar no ar algumas coisas não. Claro que a partir de agora, em sala de aula vai ser mais rápido, porque a gente já viu o MOL, já viu algumas coisas, mas a gente vai repassar e na hora, quando você estiver na sala, pergunte, para a gente poder evoluir, tá certo? Vou para a sala dos monitores, espero vocês e vocês ficam lá e a gente vai fazer um ano muito legal. Ano difícil, né? Quem esperava que acontecesse isso, né? Ninguém de sã consciência poderia dizer que um mundo com mais de 200 países iria parar, tá certo? Parar a quê? A respeito. O parar é um respeito. Entenda isso. E respeito tem que existir em tudo.
Você tem que respeitar uma coisa que você não tem conhecimento suficiente para fazer com que não ocorra, para se defender. Por enquanto, não. Essa pandemia, o coronavírus, ele vai nos incomodar durante algum tempo. Não é de agora. Vai diminuir o número de casos, mas vai continuar tendo os casos. Só vai ter uma saída, que é a vacina. E para fazer a vacina só tem uma saída, que é a ciência. Então, a cada dia, você para, veja o que é que você quer fazer, veja a profissão que você quer e saiba que você vai estudar eternamente. E cada vez você vai evoluir mais, porque as coisas mudam muito rápido e você tem que mudar junto. Então, vale a pena estudar. Eu sempre digo assim, tudo que tem que ser feito para o aluno é valorizar aquele aluno que estuda, aquele aluno que tem uma percepção diferente. Então vale a pena estudar. A gente vai sair dessa e vai sair com a ciência. Ok? Bem, vamos lá. Ligações químicas 1, porque a gente tem mais algumas aulas de ligações. A primeira pergunta que a gente tem que fazer a vocês, a gente faz a gente mesmo, é simples, né? Por que ligações? Por que é que os átomos têm que se ligar? Tá certo? Então, a mesma coisa, para responder essa pergunta, você pode responder, por que as pessoas se reúnem em família? Por que a família é o que existe de mais importante? Você é uma pessoa isolada, por exemplo, você mora só, veio do interior, na verdade fica no apartamento só, estudando, coisa assim, não tem muito contato, não gosta de muito papo com as pessoas. Mesmo assim, você tem um lastro, você tem lá pessoas que lhe aguardam e torcem e lhe defendem sempre, certo? Às vezes o laço familiar não é só assim de um parentesco, mas às vezes as pessoas que vêm para cá são de outras cidades, formam um ciclo de amizade que se transforma numa verdadeira família. Então, por que esse ciclo de amizade? Por que a família? É a mesma coisa das ligações, pela estabilidade. Você se sente mais estável quando você tem com quem trocar ideias. Você se sente mais estável quando você tem assim pessoas que podem pensar igual a você ou não, mas que estão junto. Então isso é importante, tá certo? Com os átomos acontece a mesma coisa. Claro que a frieza dos átomos não tem comparação com o aquecimento que é o ser humano. Mas vejam de início, os átomos procuram, se procurar aí, sabe que é simbólico, né? Um estado de maior estabilidade. Esse estado é obtido quando os átomos se unem, ligando-se entre si e formando moléculas, cristais iônicos e cristais metálicos. A ligação química ocorre se a variação de energia total da reação é favorável. Então notem que essa estabilidade tem a ver com estabilidade energética. Quando os átomos ligados têm energia mais baixa que os átomos livres, quanto maior a variação de energia, mais forte se torna a ligação. Então a inflexão da leitura não foi assim tão boa, mas dá para você entender o seguinte: quando você tem os átomos livres, eles têm um conteúdo energético maior, eles são, vamos imaginar assim, frenéticos. É como se fosse um radical livre, então ele fica louco para estabilizar, e a estabilidade ele consegue exatamente com as ligações, ok? Vamos voltar para poder falar uma coisinha. No começo das aulas, eu fiz uma pergunta a vocês. Quais são as formas que nós temos para ter substâncias químicas? No começo do ano a gente falou em átomos, moléculas, substâncias simples, compostas. Então a pergunta foi: qual o tipo de interação que existe para nós termos substâncias?
E na época eu dizia a você, 3. Nós temos 3 formas de formar substâncias químicas. Quais são? A partir de ligações covalentes, a partir de ligações iônicas e a partir de ligações metálicas. Só essas 3. Aí você diz, não, e Van der Waals é uma consequência de atração ou repulsão da ligação covalente. Então, todos os efeitos, todas as propriedades que a gente vai ver a seguir, que você vai estudar a seguir, elas dependem da substância já pronta. Depois que a substância está pronta, está feita, qual a relação que uma molécula vai ter com a outra? Que um agregado vai ter com o outro? Qual a relação entre eles? Isso é outra coisa. Mas para formar as substâncias, tem que ser através de ligações covalente, iônica e metálica. Simples. Simples assim. Ok? Então vamos lá. Nós temos aqui as ligações e a gente vai mostrar para vocês esse começo. Molécula, cristal iônico e cristal metálico. Ligação covalente, ligação iônica e ligação metálica. Só 3 tipos para formar as substâncias. Molécula. O exemplo que está sendo dado aí, água. Água é um grande exemplo para identificar as moléculas. Notem que a água forma um cristal, que é exatamente os cristais de gelo. Por que forma? Porque existe uma interação. Se você for olhar esse desenho, você vê a molécula, a bolinha branca, com os tracinhos indo para a bolinha vermelha. A bolinha branca representa o hidrogênio e a bolinha vermelha representa o oxigênio. Então é uma interação, é uma relação, só que ela é covalente. Iônico. Então você tem um cristal iônico. Note que o cristal iônico, esses íons ficam mais organizados e eles são de elementos diferentes. Eu não posso ter um cristal iônico de mesmo elemento. Por que eu não posso? Porque para ser iônico, um tem que ser mais ou tem que ser menos. Então, para estar unido, tem que ter um mais e tem que ter um menos. E o mesmo elemento, nesse caso aí, não pode ser mais e menos ao mesmo tempo. Quando você estiver assistindo essa aula, e essas aulas sempre é muito importante que você assista com o caderno, o seu caderno de aula. Então você vai ver que há uma figura destacada no cristal iônico. Essa figura, tá certo? Esse exemplo aí é o NaCl, cloreto de sódio, que é a substância que mais a gente usa para identificar a ligação iônica. Ok? Então você está vendo aí um destaque. Nesse destaque você percebe uma coisa interessante. A bolinha branca, o verde claro, está cercada por 6 bolinhas vermelhas. Se você for analisar, pegar no cristal uma bolinha vermelha, no centro do cristal, vai estar cercada por 6 bolinhas verdes. 4 no mesmo plano, uma para cima e uma para baixo. Então, a fórmula correta do cloreto de sódio seria Na6Cl6. Essa é a forma de agregação. Mas a gente simplifica para NaCl. Então, notem, a molécula a gente teve como exemplo a água. A interação é diferente. No cristal iônico, uma organização maior, tá certo? E a força de atração muito grande também entre os íons. E para finalizar os 3 tipos, a ligação metálica. Note como são organizados. Nessa ligação é que surge uma incógnita. O aluno estudioso, o aluno que percebe bem as coisas, ele diz assim: Alexandre, eu entendi a água. Os elementos são diferentes, cada um tem uma tendência de ganhar, compartilhar elétrons, então eles ficam de uma forma estável. Eu entendi o cristal iônico. É um aglomerado de íons em que o positivo está sempre atraindo e cercado por negativos. E o negativo está sempre atraído, cercado por positivos. Mas esse aí, como é que pode ser? As bolinhas são iguais.
Se são iguais, qual é o tipo de força que existe? Se são iguais, como é que pode, por exemplo, átomos de ferro ser tão forte, o ferro? Quando a gente estiver vendo ligações metálicas, você vai entender que isso só é possível porque são formadas nuvens eletrônicas que estabilizam esses átomos. E essas nuvens só podem ser formadas com os metais, porque os metais eles têm poucos elétrons no último nível de energia. Característica dos ametais, tem muitos elétrons no último nível de energia. Característica dos metais, tem poucos elétrons no último nível de energia. Aí você diz, essa questão de muito e pouco é relativo. Em relação à distribuição eletrônica, o que é considerado pouco? 1, 2 ou 3 elétrons no último nível de energia. É isso que tem os metais em geral. E 5, 6 e 7 elétrons no último nível de energia. É isso que tem os ametais em geral. Claro que sempre tem uma exceçãozinha. Então vamos lá. Para a gente ter início às ligações, a gente tem que entender aquela teoria que você vem estudando desde o 9º ano. Você não está estudando isso só agora. Você está estudando já faz um tempo. Então eu tenho a teoria do octeto. Para começar, octeto, 8, já sinaliza a relação de 8, né? Vamos ver o porquê. Os átomos, ao se ligarem, tendem a atingir configuração eletrônica de gás nobre, ou seja, 8 elétrons no nível mais externo, ou 2 elétrons se o átomo possuir apenas o nível K. Bem, nos gases nobres, os subníveis sempre estão completamente preenchidos. O que é isso? Um gás nobre, todo subnível S que ele tiver na sua distribuição eletrônica tem 2 elétrons, que é o número máximo. Todo subnível P vai ter 6 elétrons. Todo subnível D vai ter 10 elétrons. E todo subnível F vai ter 14 elétrons. Então, nos gases nobres, os subníveis sempre estão completamente preenchidos. Não existe um subnível parcial, ok? Com isso, a gente vai caracterizar o último nível de energia. Nesse último nível, 8 elétrons. Por que 2? Porque um dos gases nobres é o hélio. E o hélio só tem o subnível S. E nesse subnível S são 2 elétrons. Ok? Bem, mas acontece, eu vou até, desculpem, voltar para falar isso olhando para vocês. Essa teoria do octeto, você estudou no 9º ano, estudou no 1º ano, falou dela no 2º ano, usou no 3º ano e vem aprendendo esses anos que você está estudando, de cursinho. Quem está estudando há 1 ano, então há 1 ano, cursinho. Quem é de colégio está estudando sempre. A maioria dos alunos, principalmente até um certo ponto, eles pensam que a teoria do octeto é absoluta. O que quer dizer isso? Todo átomo vai ficar estável quando tiver 8 elétrons no último nível. Isso é verdade, isso sinaliza, mas não é absoluto. Isso só vale para uma parte dos elementos. Aí você diz, e por que eu aprendi que sempre era assim? Bem, ninguém disse a você que sempre era assim. Disse que era assim, mas não falou talvez nas exceções. Aí o grande problema que existe é o seguinte, por quê? Porque quando a gente fala em substâncias, nós estamos falando nas substâncias dos elementos mais importantes. Você tem 10 elementos químicos que 90% das substâncias que existem tem um deles. São os principais ametais, que são os metais alcalinos e alcalinos terrosos. Então, carbono, hidrogênio, que não é uma coisa nem outra, mas está inserido, oxigênio, nitrogênio, fósforo, os halogênios. Então, esses são os ametais. Então, os elementos da família A, eles vão satisfazer completamente o octeto. Aí você tem que lembrar de tabela. A sua mente mudando. Como é que você vai associar isso?
Pense bem, a gente quando falou em tabela não falou em elementos representativos, transição e transição interna. Então na aula eu disse o seguinte, representativos são aqueles que a mudança eletrônica ganhou mais um elétron, perdeu 2 elétrons. Essa mudança eletrônica ela ocorre no último nível de energia. Os elementos de transição, essa mudança ocorre no penúltimo nível de energia. E os elementos de transição interna ocorrem no antepenúltimo nível de energia. Quais os últimos níveis de energia? SP. Os subníveis. SP. E se for, são os elementos representativos, que são da família A. Família A termina em S ou termina em P. Satisfaz completamente a teoria do octeto. Já na família B, que é de transição, os elétrons vão sendo adicionados a um subnível D. Só que esse subnível D, quando você faz a distribuição eletrônica de Linus Pauling, ele nunca está no último nível. Ele está no penúltimo nível. Vamos lá, rapidamente. 1s2, 2s2, 2p6. 3s2, 3p6. 4s2, 3d10. Então os elétrons em D nunca eles vão estar no último nível, porque antes do 3D tem um 4s, 4 maior que 3, então o último nível é 4. Entendido? Então agora a gente associa uma coisa com a outra. Não decorem, aprendam e saibam associar, que você vai se dar extremamente bem. Vamos lá. Então, voltando para a nossa aula aqui, ó. Vamos ver como é que faz. A teoria do octeto é válida para 50% dos elementos químicos. Quais são esses 50%? O hidrogênio, ok? E os elementos da família A, os representativos. Os metais de transição ficam estáveis fora da teoria do octeto. Quer dizer, eles ficam estáveis e no último nível tem quantos? Tem 1, tem 2, tem 4, tem 5, ok? Mas não é obrigado a seguir a teoria do octeto. No estado híbrido, o átomo fica estável e pode fugir à teoria do octeto. Pode, uma boa parte não precisa fugir, como é o caso das hibridações do carbono, mas em outros casos sim. Por exemplo, enxofre. Tem híbridos do enxofre que satisfaz o octeto, mas tem outros que não satisfaz. Como no começo eu disse que essas ligações estavam ligadas diretamente, estava inserida diretamente ao conceito de estabilidade, então, mais uma vez, a explicação disso é a estabilidade. Um átomo híbrido, ele é mais estável. Ele, ao ser híbrido, ele já dissipou uma energia suficiente que dá a ele uma determinada estabilidade. Então, o que é a teoria do octeto? Ao atingir a configuração eletrônica, o átomo tende a ficar com 8 elétrons no último nível de energia, a não ser que tenha apenas o nível K, ok? Que fica com 2 elétrons. Essa teoria, 50% dos elementos, metais de transição, nem lantanídeos e actinídeos têm a obrigação de entrar, e os átomos híbridos também não, ok? Vamos lá. Primeiro tipo de ligação, a ligação talvez mais básica, mas uma ligação de fundamental importância. Qual é? Ligação iônica. Ligação iônica é baseada na atração eletrostática entre dois íons carregados com cargas opostas. Geralmente formam-se entre metal e ametal. Geralmente por quê? Porque tem uma exceção. Essa exceção eu já disse na sala e alguns devem estar lembrando nesse momento. São mais fortes que as ligações por pontos de hidrogênio e têm força menor que as ligações covalentes. Aí você diz, eu pensei que a iônica fosse maior do que a covalente. Não, ela é maior do que as forças entre moléculas, Van der Waals, dipolo-dipolo e ligações de hidrogênio, ou pontos de hidrogênio. Mas para você romper uma ligação, a iônica fica mais fácil do que a covalente, ok? É uma relação de energia. Bem, como eu disse a vocês, os metais têm poucos elétrons no último nível. E os ametais têm muitos elétrons no último nível. Poucos, de 1 a 3,
muitos de 5 a 7. Bem, quando o metal se aproxima de um ametal, simbolicamente falando, ele tende a perder elétrons. E o ametal tende a ganhar elétrons. Então, nasceu um para o outro. Um quer perder, outro quer ganhar. Então, passa elétron, um fica positivo, outro fica negativo. Um é cátion e o outro é ânion. Esse é o princípio da ligação covalente. Formam-se os íons, união entre íons. Ok? Bem, vamos lá. Olha o exemplo dado, a formação do NaCl. Sódio 11. Então, mais uma vez, eu tenho que fazer a distribuição eletrônica. Fazendo a distribuição eletrônica, eu encontro quanto? 1s2, 2s2, 2p6, 3s1. Cloro, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p5. Mas para a ligação, só vai me importar o último nível. Qual é o último nível do sódio? 3. Tem quantos elétrons? 1. Qual o último nível do cloro? 7. Tem quantos elétrons? Aliás, nível 3. Tem quantos elétrons? 7. Então, se a teoria é do octeto, quem tem 7 tende a ganhar 1 para ficar com 8. Se você analisar o sódio, ele tem 1. Se ele tem 1, quais as opções teóricas? Era ganhar 7 elétrons ou perder 1. Ganhar 7 é muito elétron, não tem quem ganhe isso. Ok? Geralmente a pessoa ganha 1, 2 ou 3 elétrons. A pessoa não, né? O átomo. E o outro? Aí você diz, o que é que acontece quando ele perde um elétron? Se você estiver analisando essa imagem, você vai ver, ao perder o elétron do último nível, ele está perdendo todo o nível, porque o nível só tem um elétron. Então 3s1, ele perdeu. Se ele perdeu esse nível, ele não tem mais esse nível, 3. Qual o nível que passa a ser o último? O nível 2, que é 2s2, 2p6. Somando, quantos elétrons? 8. Ótimo, satisfez. Então o cloro, para ficar estável, ganhou um elétron. O sódio, para ficar estável, perdeu um elétron. Então, a gente poderia até dizer simbolicamente, nesse período tão difícil, né, que está precisando também de tanto carinho, afeição, a gente pode dizer que sódio e cloro nasceram um para o outro. Um é metal, o outro é metal. Os tamanhos são parecidos. Tá certo? Essa parte de tamanho influencia muito na estabilidade do composto. Ok? Um quer perder elétrons, o outro quer ganhar elétrons. Então, nasceu um para o outro. Tá certo? Forma-se Na+, Cl-, que é o cloreto de sódio, ou sal de cozinha. Na+, Cl-. Tudo isso que eu estou fazendo é teórico. Na prática, essa formação de Na+, não é perder para o cloro. Na verdade, geralmente é a água que separou um composto e deixou o íon livre. Mas você já está entendendo que a ligação iônica é uma ligação de interação. Ok? Ganhar e perder elétrons. Geralmente, no último nível de energia, quem tem menos de 4 perde. Quem tem mais de 4 ganha. Quem tem menos de 4 perde os elétrons daquele nível. Então, 1, 2 ou 3, perde. Quem tem mais de 4 ganha os elétrons suficiente para 8. Se ele tem 5, vai precisar de 3. Se ele tem 7, precisa de 1. Se ele tem 6, precisa de 2. Ok? Aí observem uma coisa agora importante, que eu quero dizer a vocês. Percebam. Quem tem menos de 4 tende a perder elétrons. Quem tem mais de 4 tende a ganhar elétrons. Qual a pergunta que você está a fim de fazer? E eu escutei daqui, viu? Qual é? E se tiver 4? Bem, se tiver 4, geralmente não ganha nem perde elétrons. Ele compartilha elétrons. Ok? Aí já é outro tipo, ligação covalente. E tem alguma exceção? Tem. A química sempre tem alguma exceção. Tá certo? Então você tem que conhecer essas exceções. Ok? Vamos ver uma exceção, o chumbo. O chumbo é um elemento da família 4A. Então, quando ele se transformar no íon, uma das possibilidades do chumbo é perder os 4 elétrons, ficar mais 4. Tá certo? Mas
basicamente, menos de 4 ganha, mais de 4 perde. Ok? Vamos lá, voltar. Então a gente tem o seguinte: formulação. Isso aí é uma coisa interessante porque ajuda em ligações, mas também ajuda em funções. Como é que você vai formar um composto? Como é que você sabe o nome desse composto? Ok? Então, na formulação, tecnicamente, o que é que você faz? Olha aí a figura. A mais X se ligando a B menos Y. Duas coisas importantíssimas. Se é a ligação iônica, um tem que ser positivo, outro tem que ser negativo. Segunda coisa importantíssima. Se a ligação é iônica, primeiro a gente começa com o radical positivo, depois o radical negativo. Isso também se estende às ligações covalentes. Mas nas ligações covalentes, quando chegam em compostos orgânicos, não é obrigado a satisfazer essa regra. Então, como é que eu vou saber a fórmula? Bem, tem que estabilizar. O que é estabilizar? Se um átomo precisa de 2 elétrons, ele tem que ganhar os 2 elétrons para ficar estável. Se o outro precisa perder 3, tem que perder os 3 para ficar estável. E como é que a gente sabe quantos tem que ganhar, quantos tem que perder? Qual é o número de átomos que vai se formar? Você inverte. Qual é o número de cargas de A? X. Qual é o número de cargas de B? Y. Aí você inverte. X do A passa para B. Y do B passa para A. Então, qual a fórmula? AYBX. Os compostos iônicos são sólidos nas CATP. Puxa vida, como eu chamei a atenção para isso quando eu falei de mol. Eu disse, cuidado. Quando a gente falar CNTP, não diga apenas condições normais de temperatura e pressão. Saiba qual é esta temperatura, saiba qual é esta pressão, porque tem um diferencial. CNTP é uma coisa, CATP é outra. O que é CNTP? O que a gente estuda em mol, estuda em gases. Temperatura de 0 graus Celsius e pressão de 1 atmosfera. O que é CATP? Condições ambientes. Temperatura de 25 graus Celsius e pressão de 1 atmosfera. Ok? Então o que é que muda? A temperatura. CNTP, 0 grau. CATP, 25 graus. Ok? Os compostos iônicos são sólidos. Apresentam elevados pontos de fusão e ebulição. Aí você diz, por que eles têm elevado ponto de fusão e de ebulição? Porque eles são sempre sólidos. Pela força. A força é forte. O positivo atraindo o fraco. Então vai ficar um aglomerado. Então, e não tem como afastar. É mais difícil de afastar. Claro que afasta, mas é mais difícil. Aí o que é que vai acontecer? Nas condições ambiente, ele sempre vai ser sólido, porque sempre vai ter aquele aglomerado de íons, um sobre o outro. E conduz a corrente elétrica, quando fundidos ou dissolvidos. Então, olhe essa chavezinha aí, que você vai achar interessante. AB é um composto iônico, e ele é sólido. O que é que eu faço para separar as cargas? Eu aqueço. Esse aquecimento nunca é numa temperatura muito baixa. Então você tem que aquecer numa temperatura alta. 400, 450, 500, 800, 900, 1000 graus Celsius para poder separar as cargas. Tá certo? Tudo bem. E transformar em líquido. Olha o detalhe. Na separação de cima, onde tem um delta, esse delta está representando aquecimento, os íons ficaram na forma líquida. E na indicação de baixo, eles ficaram na forma aquosa. Por quê? A água tem condição de separar esses íons. Então, como é que eu posso separar os íons? Primeira opção, aquecer, numa temperatura alta. Segunda opção, colocar água. Mas a água tem condição de separar íons, como é tão forte. Eu dei esse exemplo na sala. Você tem um lutador de MMA muito forte. Lembram desse exemplo? Vamos lá, vou falar aqui de novo. Gosto de falar olhando para você, viu? Então veja bem, você tem um lutador de MMA forte, 2 metros de altura, tal, o braço chega, não é? Torado, chega assim, vence para todo mundo. Vem uma criança de 10 anos, ele não tem nem graça, um cascudo, aqui no Nordeste assim, cascudo. Aí vai lá, tal. Mas se vier 10 crianças, e se vier 100, e se vier 1000 em cima dele,
Um pega na perna, outro pega no braço, outro sufoca. Ele vai ficar impossibilitado. É isso que eu digo. Se você pensar que a molécula de água não tem força suficiente, eu respondo a você, não tem não. Uma molécula de água tem força não. Mas não é uma molécula de água que ataca, são muitas. Aí a sua mente já vai se transportar para a solubilidade. Na solubilidade, sempre, nos compostos iônicos, você vai ter que ter mais água do que o composto. Por quê? Porque você tem que ter muitas moléculas para poder se chocar, bater e separar essas cargas. Você veja, o sal de cozinha é uma substância solúvel em água. Mas solúvel em que nível? Em 1 litro de água a gente consegue mais ou menos dissolver 360 gramas de sal. Então notem a relação, 1 litro, 1000 gramas e 360 gramas do sal. Se você for transformar isso em número de partículas, é muitas vezes maior, já que a molécula da água é menor. Ok? Então é interessante, vamos voltar aqui para o slide e você vai perceber. Composto iônico, como é que a gente faz para separar? Você aquece ou você coloca a água. Bem, regra geral e simplificação. A essa altura do campeonato, quem tiver o maior poder de síntese vai aprender mais e vai fixar mais. Porque você tem muita coisa a estudar e você pode estudar num dia e esquecer no outro. Então esse poder de síntese, essa simplificação, esses resumos, eles vão ser muito importantes para você. Eu gosto de fazer isso junto com vocês. A ligação iônica, regra geral, união de íons. Não tem que ser cátion, não tem que ser ânion. Metal mais ametal ou hidrogênio. Ou NH4 mais ametal, principalmente da família 7A. Opa! Qual a nossa regra de sala? Quem diz um aprende. Então vamos lá. É esse o caso que existe de ligação iônica sem ter metal? Resposta: sim. É o único caso de compostos inorgânicos. Se é único, você tem que saber. Ligação iônica, metal com metal. Pode ter a ligação iônica sem ter metal? Pode. Quando? NH4+, que é o íon amônio. Não confunda com amônia, que é o gás. Íon amônio. Então esse é o íon que pode formar a ligação iônica e não é metálico. Ok? Formulação que a gente aprendeu. Ó. X vai para B, Y vai para A. Mas não esqueçam que você usa isso quando o número de cargas for diferente. Se o número de cargas for igual, não precisa. Ok? Por exemplo, se um precisa perder um elétron, ou precisa ganhar um elétron, é 1 para 1. Se um precisa perder 2, o outro ganhar 2, é 1 para 1 também. Um átomo de um satisfaz o outro. Quando for diferente, você inverte. Estado físico na CATP, 25 graus em uma atmosfera, sólido, sempre. Os compostos iônicos nas condições ambientes sempre são sólidos. Os compostos iônicos conduzem a corrente elétrica no estado sólido? Não! Ele, para conduzir, tem que estar no estado líquido ou aquoso. Certo? Força entre os íons, eletrostática. Você tem que entender qual a força que mantém esses íons unidos. E essa força é eletrostática. Ok? Mas acontece que a gente falou em relação à condução de corrente elétrica. Não foi isso? Então observem bem, ó. Agora vou voltar para cá. Ok? Vamos voltar mais uma vez que eu quero dar uma explicaçãozinha. Você lembra quando eu cheguei na sala de aula, uma vez não, várias vezes, e perguntei a vocês, quais as condições para nós termos condutividade elétrica? Você respondeu o quê? Elétrons livres e cargas livres. Então, se alguém lhe pergunta, o sal de cozinha no estado sólido conduz a corrente elétrica? Resposta: não. Mas não tem cargas? Mas elas estão presas. O que é necessário? Fazer com que essas cargas fiquem livres. E como é que você faz para essas cargas ficarem livres? Você aquece ou dissolve. E quais os que têm elétrons livres?
Os metais ou o... Lembra? Vai, responda. Isso, o carbono. Nas suas formas holotrópicas, menos o diamante. Porque ele vai ter ali elétrons livres. Então, um exemplo típico, grafite, buckball, fulereno, que é o buckball, tá certo? E as outras formas do carbono, as outras formas alotrópicas que nós temos para o carbono. Os nanotubos, todos conduzem a corrente elétrica. Então eles têm um comportamento semelhante a um metal, por isso é que formam essas ligas. Mas nos compostos iônicos não. Então vamos lá. Prova do Enem, vamos imaginar o Enem que você for fazer. Prova do Enem de Ciências da Natureza, questão 11. Ó, estou tentando adivinhar, né? Mas é prática. Aí o que é que vai acontecer? Na questão 11 está dizendo, o cloreto de sódio conduz corrente elétrica. Resposta, sim, se for líquido ou aquoso. Não, se for na forma sólida, porque as cargas estão pretas. Vamos voltar. Bem, nós temos aqui esse resumo que é muito importante e nós temos agora uma aplicação. Qual é essa aplicação? Vamos ver. Está aí no caderno. Qual a fórmula provável da união dos íons sulfato e cátion potássio? Bem, de antemão você tem que conhecer o que é o sulfato e o potássio. E você vai conhecer isso analisando tabela, analisando funções. Uns já sabem, mas você vai chegar lá. O potássio, cátion de potássio é mais um. Você diz, por que mais um? Porque ele é da família 1A. Então você tem que saber as famílias A. O sulfato é o SO4-2. E você tem que gravar todos os ânions? Não. Mas pelo menos alguns, ó, sulfato, nitrato, fosfato, sei lá. Alguns que você vá gravando e usando. Então, olha a regra que eu falei. Primeiro a gente escreve o positivo, depois a gente escreve o quê? O negativo. O número de cargas positivas é igual a negativo? Não. Não é. Aí o que é que acontece? Você inverte. Uma carga do potássio, que é o mais um, vai com o índice do sulfato. E duas cargas do sulfato vai com o índice do potássio. Então, com a fórmula K2SO4. Com isso, você treina ligações iônicas, você treina a formulação. Então, quando alguém, através do nome, você pode formar o composto. Qual é o nome do composto? Sulfato de potássio. E o potássio é mais um. Não poderia enfatizar sulfato de potássio 1? Resposta, não. Porque só existe um potássio. Não existe potássio com mais de uma carga. Bem, olha o exemplo B. Nitrito e cátion plúmbico. Como eu falei para vocês. Para começar, não confundam com nitrato. Nitrato é NO3-. Aí está falando em nitrito, NO2-. Você vai conhecer esses íons. Não se preocupem. E vai gravar esses íons. Então o nitrito é -1. Tanto o nitrito quanto o nitrato é -1, se acostumem. E o plúmbico é +4. Por que plúmbico? Porque o chumbo pode formar dois íons, dois cátions. O +2 e o +4. O menor número de oxidação, o menor número de cargas, sempre é chamado oso. E o maior sempre é chamado ícor. Então, se fosse o chumbo 2, seria plumboso. Como é o chumbo 4, plúmbico. Vamos ver a regra. Primeiro o positivo, depois o negativo. Qual a carga do chumbo? 4. Passa a ser índice do nitrito. Qual a carga do nitrito? -1. Passa a ser índice do chumbo. Neste caso, nós necessitamos de um parêntese. O 4 multiplica todo o NO2. Então não pensem que esse 4 é só para o oxigênio. Algumas pessoas podem fazer PbNO8. Completamente errado. Dizer que o 4 multiplica o 2 apenas é dizer que essa relação é com oxigênio, e não é. É com todo o ânion, nitrito. Então, PbNO2, 4, nitrito plúmbico. Ó, bonito, né? Então, vamos voltar aqui e finalizar essa primeira parte de ligações. Notem que ligações a gente vai ver com uma lentidão maior para que você consiga
definir algumas coisas mais importantes nesse período, de uma aula para outra, o que é que a gente tem que considerar. A aula hoje foi mais curta, 1 hora e alguma coisa, e a pedido dos alunos a gente vai ficar tendo esse tipo de aula um pouco menor para não cansar muito, principalmente quando for a parte numérica. Façam as questões de massas e mol, ok? A gente está caminhando com 2 frentes. Massas e mol, que a gente finalizou e está vendo os exercícios. Falta uma bateria inteira. E a parte de ligações, que a gente vai lentamente acrescentando os conceitos a cada dia. Então hoje você já pode identificar algumas coisas, já pode verificar que as teorias têm algumas exceções. Isso é importante para todos. Ok? No mais, não pare de estudar. Mas também não se canse à toa. Ok? Se você um dia estiver muito cansado, não faça nada. É melhor você repousar bem um dia e você ter energia suficiente para os outros dias aprender mais, do que às vezes você forçar a barra e não fixar nada. A pior coisa é o estudante cansado. O estudante cansado, ele tem vontade, ele tem garra, ele quer estudar, mas as coisas não vão ficando bem para ele, tá certo? Estuda e não aprende, estuda e não aprende, então não vai adiantar de nada, ok? A gente está junto com vocês, não se preocupe, independente de qualquer coisa, a gente vai estar aqui com vocês. Mandem as mensagens, tá certo? Eu recebo mensagens de todo tipo, recebo mensagens em relação a exercícios, e também algumas mensagens assim gratificantes que alguns alunos escrevem e eu só tenho que agradecer, tá certo? Lembrando que a minha esperança é que a pandemia vá embora, que daqui a 1 semana ou 10 dias uma vacina esteja pronta e que essa vacina esteja disponibilizada para as pessoas e que a gente possa voltar a ter uma sociedade em fluxo, ok? Para vocês um beijo e até a próxima aula, ok? Valeu!